Boa noite a todos. Olá pessoal, boa noite. Boa noite, Guilherme, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Deixa eu só fechar aqui o celular para acompanhar o chat. Tá certo. E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? A Tudo jóia. gente está só esperando um pouquinho, Guilherme. O pessoal está conectando, né? A gente começa tradicionalmente às 6, mas a gente sempre dá uns 5 minutinhos de tolerância para o pessoal ir se organizando, se conectando aqui no Zoom, tá bom? Tudo bem. A gente volta daqui a pouco, então. A gente volta daqui a pouco então. O pessoal, quem está entrando aí, como eu disse, a gente vai começar daqui a pouquinho, por volta de 6h05, tá bom?
Oxê. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem?
aqui para mais um encontro nosso. Espero que estejam me escutando bem. Antes de começar, quero agradecer a presença de todos, de todas, e trazer aqui algumas informações que eu sempre trago no início dos nossos encontros, para lembrar aqueles que já estão acostumados, que já estão acompanhando a gente há algum tempo, mas também para deixar informados aqueles que estão aqui pela primeira vez. Vamos lembrar que o nosso curso de cuidadores de idosos e idosas, ele é um curso aberto, gratuito, a gente se encontra 2 vezes ao mês e o intuito aqui é a gente poder discutir um pouco sobre a prática do cuidado ao idoso, certo? Cada encontro ele tem duração de 1 hora, depois a gente tem um tempinho ainda para poder tirar dúvidas, então eu já quero deixar claro como que a gente vai trabalhar aqui com essa questão. Ao longo da apresentação do nosso convidado, eu vou pedir para que todos deixem microfones desligados e, se tiverem dúvidas, digitem no chat. Ao final, a gente vai abrir um momento para ler as perguntas do chat e também, para quem quiser, aí sim, participar pelo microfone, poder colocar seus questionamentos, seus comentários, suas dúvidas. Lembrando que todos os nossos encontros são certificados, né? Então a certificação ela ocorre por encontro, por palestra que você assiste. Ao final do encontro, a gente vai passar uma lista de frequência, uma lista de presença. A gente só vai emitir certificado para as pessoas que assinarem a lista. Então fiquem bem atentos na hora que a gente colocar ela ali no chat, o link. Se tiver dúvidas de como preencher o formulário, avisa a gente dá uma ajuda, certo? Mas se você não assina essa lista, a gente não tem como depois comprovar a sua presença, a gente não consegue emitir o certificado. Vou colocar daqui a pouco também ali no chat o nosso endereço de e-mail para aqueles que tiverem dúvidas, quiserem fazer o contato com a gente, e também o link do nosso grupo do WhatsApp. A gente tem um grupo onde o pessoal está sempre ali compartilhando algumas informações com os cuidadores, algumas dicas, algumas reportagens, algum material complementar às aulas. Quem tiver interesse em entrar no grupo, ele é aberto. A única questão é que a gente deixa ele sempre fechado para que não tenha ali muita confusão, porque já que são muitas pessoas dentro do grupo. Então a gente deixa ele fechado, somente os administradores vão compartilhando os conteúdos ali e a gente abre ele somente no dia do curso, para quem tiver alguma dificuldade poder notificar a gente. Bom, vou desejar a todos, então, um bom curso, uma boa palestra. Qualquer dúvida a gente está à disposição, basta chamar a gente no chat. Eu vou passar agora a palavra para Fabiane PTA. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Fabiane, eu sou mestranda no programa Ciências do Envelhecimento da Universidade de São Judas. E vou apresentar aqui, então, o nosso convidado de hoje. Hoje temos aqui o Guilherme Carlos Breche, que é fisioterapeuta, mestre e doutor em ciência pelo programa de ortopedia e traumatologia pela Faculdade de Medicina da USP, pós-doutor em ciência do envelhecimento pela Universidade de São Judas e pós-doutorando em ciência pelo programa de ortopedia e traumatologia pela Faculdade de Medicina da USP. É pesquisador do Laboratório do Estudo do Movimento do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HC. Bom, primeiramente gostaria de agradecê-lo aqui, a sua disponibilidade em estar aqui essa noite conosco. O Guilherme vai estar aqui falando um pouco sobre os cuidados com os idosos dependentes fisicamente. E eu reforço, então, o pedido para que todos mantenham seus microfones desligados durante a aula. Dúvidas, comentários, vão escrevendo no chat, que depois vai ser aberta para discussão. Agradeço a todos os presentes e que vocês possam desfrutar do encontro de hoje. Passo a palavra agora para você, Guilherme. Guilherme, a gente não está te ouvindo. Eu acho que o microfone está com alguma... Seu áudio está aberto, mas a gente não está escutando. Você me escuta agora? Agora sim, Guilherme. Obrigado, viu? Não. Agora, Não. Você me fala de escuta? novo, por favor. Um pouquinho baixo, mas a gente escuta. Alô? Guilherme? Tá escutando?
Agora sim, Eu não estou Guilherme. escutando vocês. Você não está escutando a gente? Eu vou sair e entrar novamente no Zoom. Sem problemas, Guilherme, a gente está te aguardando. Pessoal, só esperar o Guilherme se organizar e a gente já começa, tá bom? Rodrigo, vocês me escutam? Agora está melhor, Guilherme. Consegue ver a Ótimo. gente? Consigo, agora consigo. Ótimo, então. Obrigado, Guilherme. Já aproveitar aqui para agradecer a presença, por ter aceitado esse convite, estar aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo, Guilherme. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite de todos, né? É uma honra estar participando desse projeto. Sei que é uma noite fria, né? Hoje de quarta-feira, então acredito que todos estão bem acomodados para a gente poder conversar um pouquinho a respeito do assunto, né? Então eu vou trazer principalmente alguns aspectos físicos, né, que acabam envolvendo os idosos a ficarem dependentes fisicamente, né? Então a gente vai trazer alguns aspectos e depois eu vou trazer algumas orientações ao longo da palestra. Eu vou compartilhar minha tela nesse momento, tá bom? Conseguem visualizar? Aqui tudo bem, Guilherme. Então tá bom. Bom, então vou dar início à minha apresentação e depois no final a gente pode esclarecer alguma dúvida que alguém possa vir apresentar. Alguns dos slides vão ter alguns termos mais técnicos, mas eu vou procurar trazer o termo de uma forma para que todos possam compreender o assunto, tá bom? Bom, então acho que a mensagem, né, que a gente tem que sempre ter com um idoso que tem uma dependência física e que muitas vezes ele acaba ficando restrito ao leito, é cuidar com cuidado, né? A gente tem que pensar que é como uma planta que está nascendo, né, que tem uma muda nova, ela precisa de certos cuidados para que ela possa crescer e depois se fortificar. O idoso, quando ele está restrito ao leito, ele também apresenta uma série de cuidados que a gente tem que ter para que a gente não possa trazer mais implicações que ele já possa apresentar uma vez que ele já se encontra restrito ao leito, tá? Então, um aspecto importante que a gente tem que levar em consideração é a capacidade funcional. A capacidade funcional, o que significa isso, né? É o quanto que os idosos eles podem ser capazes de decidir e atuar nas suas vidas de uma forma independente. E quando o idoso ele começa a ficar fisicamente dependente, ele vai perdendo essa capacidade funcional. Alguns dos pontos que eu vou abordar hoje para vocês, eu vou trazer algumas questões relacionadas à estrutura óssea que acontece durante o processo de envelhecimento, a questão muscular, que acaba influenciando no equilíbrio postural, consequentemente predispõe a quedas e que muitas vezes faz com que eles fiquem mais restritos ao leito e causando imobilismo. E, consequentemente, podem desenvolver úlceras de pressão e mudanças de decúbito. Então, agora eu vou abordar de uma forma breve cada um desses aspectos que eu listei aqui para vocês. Então, a gente tem que entender que o nosso corpo ele é feito para ter movimento, né? Então, quanto mais a gente se movimenta, mais o nosso corpo ele fica sadio. Lógico que movimentos que sejam apropriados, mas o osso, o músculo, ele depende, nosso equilíbrio, ele depende de estímulos que a gente vai dando para o nosso corpo para que ele se mantenha de uma forma íntegra. E quando a gente não começa mais a ter esse tipo de movimento, a gente vai perdendo essas funções. Por exemplo, o osso, ele vai, com o processo de envelhecimento, ele vai sofrendo algumas consequências.
Uma delas é o processo degenerativo que acaba acontecendo na estrutura óssea e nas articulações, que seria uma artrose. Eu acho que alguém tá tentando, sem querer, rabiscar um pouquinho na apresentação. Eu só peço que tome cuidado, senão a gente vai ficar daqui a pouco com um desenho aqui muito bonito, mas a gente pode deixar para concluir a obra no final. Guilherme, eu vou dar uma olhada aqui. Tá. Eu não sabia nem que era possível fazer isso. Deixa eu verificar o que aconteceu. Tá, não, tudo bem, é possível, mas vamos lá. Um outro aspecto, além do osso começar a ter algum tipo de degeneração da cartilagem, o que pode acontecer é ele começar a apresentar uma perda de densidade, que a gente chama de osteoporose ou osteopenia, que muitos já devem ter ouvido falar. Então, o osso ele começa a ficar mais rarefeito, né? Como a gente pensar num chocolate, tipo um soufflé, né? Que ele dentro ele é cheio de arzinho dentro. É isso que acaba acontecendo com o osso. E isso vai deixando ele mais vulnerável a algum tipo de fratura. Eu vou só tirar minha apresentação e voltar para tirar essa marcação, tá bom? Só um Melhor, segundo. Guilherme, porque eu não sei como mexer do lado de cá. Eu acho que só você aí. Tá. Eu tô achando que, na verdade, tá, eu acho que vou ter que apagar na minha apresentação. Só um minutinho. Ah, pronto, acho que agora vai. Vamos ver se agora vai. Continua arriscado? Continua. Bom, deixa eu ver se eu consigo apagar por aqui. Não. Só um minutinho, pessoal. Eu vou tentar sair novamente, interromper o compartilhamento e voltar. Vamos ver se ele some. Pronto, acho que agora Aí, foi. agora sim. Então vamos lá. Depois a gente pode, no final, fazer aí um desenho com todo mundo. Bom, então, ao longo o osso ele vai sofrendo essas alterações, né? Então a gente sabe que a osteoporose, a osteopenia, que é a perda da densidade óssea, ela está atrelada ao processo de envelhecimento, ou seja, é natural que o osso possa vir a ficar mais rarefeito e mais vulnerável às fraturas, né? A gente pode ver aqui nessa imagem no lado esquerdo que, na verdade, depois dos 60 anos, a gente já tem uma redução de massa, principalmente nas mulheres, né, nas idosas, por conta das alterações hormonais que elas apresentam. Então, aqui é só para mostrar que, na verdade, o que acaba acontecendo? As mulheres, elas perdem mais o osso, né, do ponto de vista de densidade, eles ficam mais rarefeitos, né, como uma osteoporose ou uma osteopenia que os homens. Mas isso não quer dizer que os idosos não possam apresentar uma osteoporose e uma osteopenia, tá? E o que isso implica, né? Uma vez que a gente possa ter uma fratura decorrente de uma osteoporose, a gente pode ter uma internação, e o que acaba fazendo com que muitos idosos, né, cerca de 1 em cada 15 idosos que tem uma fratura por conta de osteoporose, eles acabam morrendo, indo a óbito durante a internação, tá? Então é um assunto muito sério a gente tentar prevenir essas fraturas, porque as implicações são muito importantes para a vida do idoso. E cerca de 30% podem falecer após de 1 ano da fratura. Aqui é só para trazer alguns dados para vocês, né? Que os custos que a gente tem no sistema de saúde em função das fraturas, para o tratamento das fraturas em idosos, é um custo extremamente alto. E o que isso implica? Que, na verdade, a gente acaba tendo que gastar, né, das nossas reservas, né, por conta pelo Estado, com o tratamento de fraturas. Então, se a gente conseguir evitar que os idosos caiam, a gente vai trazer uma economia para o nosso sistema que possa ser utilizada em outros recursos. Aqui é só para mostrar para vocês que, na verdade, o que acaba acontecendo durante o processo de envelhecimento? A gente começa a ter uma perda de músculo também. Então, não é só o osso que vai ficando mais fraco. O músculo, se a gente não vai tendo o uso daquela musculatura, ela vai também ficando inibida e a gente vai tendo perda de massa, que a gente chama de sarcopenia, que é o termo que a gente usa quando o músculo vai perdendo a força, tá? Que é frequente no idoso.
E aqui é uma imagem, só para vocês terem a título de conhecimento, que a gente tem, na verdade, o quê? A gente tem diferentes tipos de músculo no nosso organismo. Então, a gente tem músculos que são responsáveis para fazer tarefas onde a gente precisa mais velocidade, músculos que nos mantêm mais tempo de uma posição ereta, né, posição reta. Então, isso faz com que a gente tenha diferentes tipos de fibra no músculo. E isso faz com que os músculos percam de uma forma diferente também, conforme o processo de envelhecimento. Tá? Então, o que acaba acontecendo? A gente vai tendo, né, durante o processo de envelhecimento, uma perda maior de fibras que são responsáveis por fazer movimentos importantes, como levantar da cadeira, né? Então, por isso que o idoso ele começa a apresentar dificuldades e vai ficando mais debilitado e restrito ao leito por conta dessa perda dessas fibras musculares. Então, a gente tem que estar estimulando o máximo possível que eles se movimentem, porque se o idoso não estiver se movimentando, essas perdas elas vão cada vez ser maiores e vão implicar numa maior dependência, que é aquilo que a gente não gostaria que acontecesse com eles, né? O idoso, quanto mais independente ele é melhor para ele e para todo o contexto familiar e para a sociedade também, do ponto de vista de tratamento que ele requer. Então, aqui é só para mostrar, né, uma imagem que a gente consegue visualizar aqui, só para a gente ver como que vai perdendo. Então, se a gente olhar essa imagem aqui do lado direito, né, a gente vai perdendo o diâmetro, né? O músculo vai perdendo volume, então ele vai ficando mais fraco. Acho que a gente consegue ver isso nas pessoas, né? Quando a gente pega um idoso já com bastante idade, a gente vê que ele já tem uma perda da força, né? A gente vê que o braço fica mais fino, a perna fica mais fina, é porque o músculo ele vai realmente perdendo, tá? E o que isso acaba acontecendo? Uma vez que a gente vai tendo essa perda de massa, né, muscular, essa sarcopenia, isso vai o quê? Implicando em alterações no estilo de vida, porque ele vai precisando de uma dependência maior, consequentemente, ele precisa tomar muito cuidado com a questão nutricional, né? Porque a gente vai perdendo o músculo, a gente vai ficando mais fraco, então ele tem que tomar muito cuidado com a questão alimentar, porque associado com doenças que ele possa apresentar, né, doenças crônicas, tanto cardíacas, respiratórias, neurológicas, isso vai fazer com que ele fique mais debilitado, tá? Então, a gente tem que evitar que esse declínio aconteça na vida do idoso e principalmente no idoso que está restrito ao leito, que está acamado, a gente tem que estimular o máximo possível o quanto ele conseguir realizar de movimentos ativos para que a gente estimule essa musculatura e ele não fique tão dependente, porque senão essa dependência se torna cada vez maior. Então, aqui é um gráfico, né, só para a gente entender como que vai perdendo a força, né? Então, essa curva que está caindo, na verdade, é para mostrar que a gente vai, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo a força. Então, a gente tem que brigar para que essa curva não seja tão rápida, que a gente não perca tão rápido essa musculatura, tá? Aqui é uma outra imagem, só para mostrar, né? Aqui nesse canto inferior, a gente consegue ver um indivíduo de 25 anos e um indivíduo de 65 anos. A gente vê tudo que tem em branco aqui, a gente entende que pode ser tecido adiposo, né? Então, que é gordura, e que não é mais músculo como essa parte escura. Então, o músculo ele vai sendo substituído, tá? Se ele não tiver estímulo. Bom, então, o que isso é importante, né? Que se a gente conseguir retardar o máximo possível essa perda de força muscular nos idosos, isso vai fazer com que ele fique mais ativo e mais independente, né? E principalmente as atividades que demandam uma força mais explosiva, como levantar da cadeira, tá? Se a gente tiver uma perda de força muscular importante, isso vai implicar o quê? Vai implicar principalmente numa perda de equilíbrio. Então, se a gente perder o equilíbrio, a gente vai ter um risco maior de cair. Então, se a gente perder a musculatura da frente da coxa, né, da perna, que é o quadríceps, ele tem uma relação muito grande com a perda de equilíbrio, com o pior equilíbrio, e a gente já viu que o equilíbrio tem uma relação, né, ele está associado com quedas. Então, se eu tiver um equilíbrio pior, eu tenho mais chance de cair. Então, quanto mais músculo eu tiver, melhor para evitar que eu perca meu equilíbrio e que eu caia, tá? Para que a gente não tenha as fraturas, que são um grande problema, como eu já apontei antes para vocês. Então, é muito difícil para o idoso se manter equilibrado, mas é muito importante, né? Porque se ele sofrer algum tipo de queda, a gente tem implicações que podem ser muito dramáticas na vida dele. Então, só para a gente entender que para a gente se manter em equilíbrio, a gente depende de diversas coisas. Então, a questão
da gente estar escutando, da gente ter uma audição, né, escutando direitinho, isso faz com que nosso equilíbrio seja melhor. Se a gente tem uma perda auditiva, que é muito frequente nos idosos, isso já piora o equilíbrio dele. A perda visual também vai influenciar. E a gente tem outros sistemas no nosso organismo que também são responsáveis por manter o equilíbrio. Então, a gente tem que estar muito atento. Então, se eu tenho um idoso que ele está restrito ao leito, eu vou levantar com ele, eu tenho que estar ciente que ele está escutando bem. Se ele utiliza um aparelho de audição, eu tenho que ver se aquele aparelho está ligado naquele momento, porque isso pode influenciar no equilíbrio dele. Então, o que acaba acontecendo? Muitas vezes os idosos, quando eles começam a ter a perda de equilíbrio, eles começam a abrir mais os pés, né? Eles vão distanciando um pé do outro para que isso faça com que ele tenha uma maior base de suporte. É como a gente pensar um tripé, né? Alguém já deve ter visto aí um tripé de uma câmera fotográfica, que ele tem as bases bem abertas, que é exatamente para ele ficar bem estável. Conforme a gente vai perdendo equilíbrio, né, com o processo de envelhecimento, a gente vai distanciando os pés um do outro, para que a gente possa manter esse equilíbrio da melhor forma possível. Então, assim, a gente tem que estar evitando que as quedas aconteçam. Então, para o idoso, ele é muito importante ele estar levantando, quando ele está restrito no leito, ele levantar, andar o máximo que ele puder, tentar ser o mais independente possível, né, do ponto de vista de não usar uma bengala ou andador, desde que não ponha risco dele cair. Né? Se ele já tiver um risco de queda, aí a gente tem que tomar cuidado e escolher algum meio auxiliar, que seria um andador, uma bengala, apropriado para ele. Tá? Só para vocês terem uma ideia, né, em relação às quedas, a gente vai tendo um aumento grande de quedas conforme a gente vai envelhecendo. E idosos acima de 85 anos, cerca de 51% deles, ou seja, metade dos idosos que têm acima dessa idade, eles apresentam queda uma vez ao ano, o que é um risco muito, muito ruim do ponto de vista, se a gente tiver essa queda com o idoso nessa faixa etária, a gente tem um grande risco de ter uma fratura, tá? E cerca de 30% dos idosos caem pelo menos uma vez por ano. Então, isso é muito frequente. E a gente já viu os riscos da fratura, da queda, quais que são, né? Que a gente já citou. As mulheres tendem a cair mais do que os homens, né? A partir dos 75 anos. Mas, no geral, a frequência de quedas, ou seja, o número de vezes que eles caem é parecido. E quando a gente pensa em idosos que estão em instituições de longa permanência, que é o antigo asilo, se alguém não conhece esse termo, acaba sendo mais vulnerável para eles sofrerem uma queda. Então, a queda pode chegar a cerca de 50%, ou seja, 1 em cada 2 idosos numa instituição de longa permanência pode sofrer a queda. Muitas vezes porque os ambientes, né, eles podem estar mais desprotegidos do ponto de vista que quando um idoso está em casa, a gente consegue controlar melhor esse risco, e os pacientes eles são mais frágeis, então eles têm uma vulnerabilidade maior de ter algum tipo de queda. Bom, cerca de 30% dos idosos, né, como eu já falei anteriormente, eles que vivem em instituições de longa permanência, eles caem uma vez por ano. Tá? Que vivem na comunidade agora, tá? Esse aqui é um outro dado de um outro estudo, tá? No Brasil, a gente tem uma estimativa que vai cerca de 32. Esses dados aqui são no mundo de uma forma geral. E esses são os dados do Brasil. Então, a gente tem uma incidência, né, um número de quedas maior do que em outros lugares, tá? E uma coisa que é interessante, os países orientais, eles têm um índice de queda menor, né? Então, talvez muito em função da cultura, das práticas que eles têm do ponto de vista de atividade física, tá? Então, isso favorece, possivelmente, ao melhor equilíbrio e, consequentemente, ao menor risco deles caírem. Entretanto, a gente tem que entender que tudo que a gente leva em consideração do ponto de vista de número de quedas no idoso, a gente está lidando com a memória, né? O que ele está trazendo de memória de queda. E que, às vezes, ele cai e já pode ter esquecido que ele caiu. Então, quando ele vai comunicar ao médico, ao familiar, às vezes ele esqueceu de comunicar que ele caiu, porque ele já pode ter alguma perda de memória. Em relação à prevalência de queda, né? Então, aqui mais alguns dados, né? Mostrando que a quantidade de quedas em relação a cada um desses locais, né? E mostrando novamente os orientais,
eles caem menos do que os idosos, tá? E quais são as consequências da queda? Eu já apontei algumas anteriormente, mas acho que é importante a gente pensar. Fraturas ou lesões graves, né? Então, isso é muito importante. De 10 a 20% das quedas, a gente pode ter algum tipo de lesão séria, né? Então, alguma consequência séria. Então, um traumatismo craniano, uma fratura de colo de fêmur, que acaba trazendo uma complicação muito grande para aqueles idosos, tá? E cerca de 2 a 6% das fraturas, né, sendo que 1 a 2% delas ocorrem no quadril, tá? Então, assim, essas quedas, dessas 10 a 20% das quedas, das lesões que ocorrem decorrente da queda, cerca de 2 a 6% são relacionadas às fraturas e algumas entre 1 e 2 do quadril. Então, percebam como a queda traz uma consequência grande na vida do idoso, tá? Então, a queda ela é muito frequente, por isso que a gente tem que estar tentando prevenir o máximo que a gente pode. Outras lesões podem estar acontecendo, né? Então, aqui só para a gente ter uma ideia, né? Quantas fraturas que ocorrem em cada 10 mil habitantes? A gente tem cerca de 90, no caso das mulheres, 90 fraturas de quadril em cada 100 mil idosas, acima dos 70 anos. E nos homens, praticamente 25 a cada 100 mil homens, idosos acima de 70 anos, tá? E que resultam em lesões leves, de 30% a 50%. Então, praticamente, quase que metade dos idosos que caem, eles vão ter algum tipo de consequência, mesmo que leve, tá? Em relação à morte, né? Então, o que acontece? A fratura, ela é a 6ª maior causa de morte nos idosos. Então, olha, percebam como é importante a gente prevenir isso, né? Porque se a gente conseguir evitar que eles caiam, a gente está tirando esse fator que pode fazer com que a morte aconteça de uma forma precoce para esses idosos, tá? E os idosos que tiveram os idosos que tiveram algum tipo de queda, eles têm, nesse estudo, mostra que eles tiveram quase que uma vez e meia mais chance de ter morrido comparado aos que não caíram. Então, aumenta as chances deles morrerem, tá? E o grande problema, né? Uma vez que eles caem, eles acabam tendo restrições para as atividades, né? Então, muitos deles, quase que a metade, eles perdem a sua independência, a sua capacidade funcional, né? Que é realizar suas atividades de vida diária. Isso por 2 meses após a queda. E muitos ficam ainda, cerca de 16 deles ficam até 7 meses. Então, a gente percebe que muitas vezes esse é um caminho que acaba levando o idoso a uma restrição no leito que pode trazer implicações muito grandes para a vida dele, tá? E quase que a metade deles diminui, né, o nível das suas atividades. Então, acaba restringindo muito nesse sentido também. E vão piorando outras coisas, né? Uma vez que ele cai, ele pode piorar a capacidade, ele pode ter uma necessidade de uma internação no hospital, que pode ter uma necessidade de uma instituição de longa permanência. Então, acaba virando uma bola de neve, né? Uma vez que ele cai, ele pode ter consequências muito grandes. E uma coisa que a gente também tem que olhar é que aquele idoso que cai uma vez, ele começa a apresentar o medo de cair novamente. Então, isso é uma coisa importante, porque ele começa a ficar mais inseguro nas suas atividades e, consequentemente, ele realiza com bastante cautela e com insegurança, então começa a ficar mais dependente, precisando de apoiar o braço em algum familiar ou algum cuidador que o acompanha. Então, os idosos que já caíram uma vez, eles têm mais chance de apresentar o quê? Esse medo de cair. E esse medo de cair, ele perde, como eu falei, a qualidade de vida dos idosos. Então, a gente tem que tomar cuidado também, tá bom? E como eu já falei anteriormente, envolve uma série de custos. Então, a gente apresenta um custo muito alto, uma vez que a gente tem uma queda para o Estado e, consequentemente, que poderia ser destinado para outros tratamentos que possam ser necessários, inclusive para os idosos, tá? Então, acaba implicando num custo extremamente elevado para o Estado. Então, o que a gente tem como causa de queda, né? Então, eu já falei bastante da queda, o que ela traz de implicação. Agora, só para a gente entender um pouco o que pode levar à queda. Eu já falei em relação ao equilíbrio, à perda de força, né? E muitas vezes a gente chama de marcha, que é o caminhar do idoso.
de qualquer pessoa, na verdade. Mas então, se tiver alguma alteração no caminhar, também pode favorecer a cair. Tontura, né, vertigem, é algo que pode ser um risco dele cair também. Então, a gente tem que estar atento se o idoso apresenta esse tipo de alteração. Às vezes, na hora de estar deitado e muda para sentado, se ele fica tenso, se ele fica com tontura, que pode ser decorrente a uma queda de pressão, que a gente chama de hipotensão postural. Se o idoso está confuso, né, ele tem que estar entendendo que ele vai estar levantando, porque esse momento pode ser um momento muito vulnerável, porque se ele tá com uma confusão já, ele pode ter maior risco de estar caindo. Como eu já falei também anteriormente, alguma questão visual, né? Se ele utiliza um óculos, o óculos não está apropriado, ou se ele esquece de colocar o óculos na hora de levantar, ele perde a referência visual e isso predispõe ele a cair também. Tá? E as consequências, né, como eu já falei anteriormente, elas são muito frequentes e elas trazem implicações físicas, né, o que eu estou abordando aqui principalmente, que são decorrentes das lesões, como eu já falei, de fraturas, mas um grande problema é que traz, muitas vezes, uma imobilidade que vai gerar uma restrição no leito. E sem falar dos aspectos sociais, né, de interação com a sociedade, e aspectos psicológicos que acabam estando envolvidos com a queda e, consequentemente, as lesões que possam estar aparecendo e a implicação que envolve numa maior imobilidade após a queda. Então, uma das formas que a gente também pode utilizar para o idoso evitar que ele caia é utilizar algum tipo de meio auxiliar. Meio auxiliar é tudo aquilo que a gente usa para auxiliar a marcha, que é o caminhar. Então, pode ser uma bengala, pode ser um andador, e nisso a gente tem diferentes tipos, ou pode ser mesmo um braço, né? Só que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente também não pode dar suporte demais para um idoso que não precisa, porque senão a gente vai criando mais dependência nele. Tudo que a gente quer é manter a independência o máximo possível daquele idoso, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, a gente tem diferentes tipos de bengala que têm indicações diferentes de acordo com a necessidade do idoso. Então, um idoso que precisa de algo mais estável, ele pode usar uma bengala de 4 apoios. Um idoso que não precisa de uma bengala que seja tão estável, ele pode usar uma de um apoio só. Existem diferentes materiais que são confeccionados. Tá? Além disso, existem andadores, né, que também facilitam a locomoção dos idosos, que têm uma dependência maior. E esses podem ser andadores articulados, né, que a gente consegue mexer um lado, depois o outro. Existe algum até com rodinha e que ele possui freio. Obviamente que tem valores diferentes e indicações diferentes, tá? Não é qualquer idoso que pode usar um andador com rodinha, por exemplo. Por quê? Porque se ele não tiver um controle motor bom da mão, ele pode se confundir na hora que ele está andando, escorregar e sofrer uma queda por conta do andador. E o que acaba acontecendo quando o idoso sofre uma queda, né, e ele fica restrito no leito? A gente chama de síndrome do imobilismo, né, que é quando o idoso ele fica acamado. Então, as limitações físicas do movimento decorrente do desequilíbrio do repouso da atividade. Ou seja, ele não consegue mais ficar de uma forma independente para que ele possa se levantar e andar, e isso vai trazendo alterações no seu organismo, de todos os sentidos, do circulatório, digestório, e isso vai trazendo implicações muito grandes para ele. Então, por isso que a gente tem que estimular o idoso o máximo possível a independência dele, mas quando ele começa a ficar restrito ao leito, a que a gente traga o quê? As mudanças de posição. Então, ele ficar sentado, ficar deitado, de vez em quando tentar levantar um pouco, para que ele evite o máximo possível ficar imobilizado no leito. Tá? Existe uma classificação que a gente pode olhar, que é de 7 a 10 dias quando ele fica num período de repouso, ou seja, ele fica totalmente... a gente chama de período de repouso, que ele fica esse período de 7 a 10 dias, que pode ser muitas vezes decorrente de uma queda, de 12 a 15 dias, né, uma imobilidade no leito, e a partir do 15 dias a gente considera um decúbito de longa duração, né? Que aí a gente tem diversas consequências que isso pode trazer e que a gente tem que estar tomando cuidado e evitando o máximo possível, que eu vou falar agora a respeito, tá? Então, os fatores que levam o idoso a ficar muitas vezes mais restrito ao leito é uma idade mais avançada, muitas vezes do sexo feminino tem uma predisposição maior de ficar mais restrito no leito,
hospitalizações prolongadas, históricos de queda, distúrbios do equilíbrio e do andar, da marcha, uma fraqueza generalizada e, às vezes, até a questão educacional e social pode influenciar negativamente também. E as consequências, né? Então, como eu já falei, a gente pode perder força do músculo, pode apresentar as escárias, né? Que são chamadas de um nome popular como escárias de decúbito, mas a gente chama elas de úlcera de pressão, tá? Trombose é muito frequente por o idoso ficar muitas vezes restrito ao leito, que pode ser decorrente de uma queda, que ele acaba apresentando essa restrição ao leito, que pode virar depois um trombo e ir até para o pulmão ou para o sistema nervoso central e causar complicações ainda maiores. A parte respiratória começa a ficar comprometida, então ele pode desenvolver pneumonias, acaba mexendo com a questão circulatória, a questão urinária e, consequentemente, tem um maior risco de infecções urinárias e pode até ter uma queda de temperatura pela falta do movimento e risco de morte. Tá? Agora eu vou falar de um tema que é muito importante, principalmente para aqueles idosos que estão restritos ao leito. O que acaba acontecendo? Muitas vezes, o fato de eles ficarem restritos no leito, eles podem desenvolver as úlceras de pressão. O que é isso, né? A gente tem no corpo algumas áreas que são mais vulneráveis, porque a gente tem áreas mais salientes. E se o idoso ele fica no leito por muito tempo numa mesma posição, ele vai comprimindo aquela região e pode desenvolver essas úlceras, tá? Quando que ela acaba acontecendo, né? Quando a gente tem um longo período que o idoso fica no leito ou fica hospitalizado, né? Idosos com idades mais avançadas, ou seja, mais velhos, têm uma predisposição maior e é uma grande preocupação, né? Porque, na verdade, uma vez que o idoso ele desenvolve uma úlcera de pressão, isso pode ser uma porta de entrada para algum tipo de infecção, que é uma coisa que a gente quer evitar ao máximo possível, tá? Só para vocês terem uma ideia, a gente tem no Brasil uma incidência, ou seja, uma quantidade de idosos que apresentam úlcera por pressão muito grande. Então, a gente tem quase que 40% dos idosos, né, que ficam restritos no leito, eles apresentam algum tipo de úlcera por pressão. E isso traz também, além de um risco para o idoso, traz um custo muito grande, porque o tratamento ele é muito lento e muito complicado. Então, a melhor forma da gente tratar a úlcera de pressão é a gente tentando evitar que ela aconteça. E como que a gente pode fazer isso, né? Porque, na verdade, o que ela acaba trazendo? Ela vai trazendo dificuldades no processo da recuperação dele, mas ela traz dores importantes, né? Como eu já falei, pode levar a uma infecção e isso pode ser um fator muito, muito negativo para a vida do idoso. Aqui é só para vocês entenderem que a gente tem estágios, então a úlcera de pressão ela pode começar primeiro só ficando um pouco vermelha, aquela região, e depois pode causar alterações em tecidos mais profundos, chegando a atingir até partes ósseas, tá? Que acaba se tornando muito complicado o tratamento. Aqui é só para vocês verem uma evolução, né, de uma área de risco. Então, o fato do idoso ficar um pouco vermelho quando ele está deitado muito em cima de uma posição, como aqui na região do sacro, isso é muito ruim, porque isso pode depois vir a começar a ter uma lesão de tecidos mais profundos e chegar a complicações ainda maiores, tá? E aonde que são essas áreas que a gente tem um risco maior de desenvolver uma úlcera de pressão? A região do sacro, que é a região de trás das costas, né, perto do bumbum, é uma região que a gente não tem uma cobertura grande, então muscular. Então o osso ele fica muito exposto. Então o idoso que fica muito tempo deitado em cima dessa região, ou apoiado em cima do calcâneo, ou em cima ou de lado, né, na região do quadril, a gente tem uma região que chama trocânter, ou na região da cabeça, atrás da cabeça, na região das escápulas, né, da asa aqui do ombro, na região dos maléolos, do lado dos pés, são regiões que a gente tem o osso muito proeminente, ou seja, não tem uma cobertura muscular. E esse contato contínuo com a cama, isso pode fazer com que ele acabe desenvolvendo essas úlceras por pressão. Então, por isso a importância da gente estar mudando ele de posição constantemente. Uma coisa que é muito importante para evitar que ela aconteça, as úlceras por pressão, é manter as áreas sempre secas e limpas, né? Então, a gente tem que estar sempre mantendo, por isso que a troca do paciente quando ele está no leito é muito importante, né? Porque se o paciente tem uma incontinência urinária,
e ele ficar muito tempo, por exemplo, com uma fralda molhada, ele vai ter, além do risco da infecção urinária, é uma forma que ele pode acabar desenvolvendo alguma úlcera por pressão. Então, a gente tem que estar tomando cuidado. Usar algum tipo de barreira também ajuda, como um hidratante, ajuda a evitar que possa acontecer algum tipo de úlcera por pressão. Além disso, a gente tem que se preocupar com a nutrição e hidratação dos idosos que estão restritos ao leito, né? Porque o tecido, né, a pele também, ela sofre consequências se ele tiver uma má nutrição, uma má hidratação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente sabe que o idoso tem muita dificuldade de ingerir líquido. Então, a gente tem que estar estimulando ele a ingerir líquido o máximo possível para manter uma boa hidratação, porque eles desidratam muito rápidos. Algumas formas da gente estar evitando, né, é tentando redistribuir essas pressões. Então, como que a gente faz isso? A gente pode colocar travesseiros, espumas, nessas áreas de maior pressão, que tem maior risco de maior pressão, colocar para evitar que eles desenvolvam algum tipo de úlcera por pressão. E o indicado, quando é um idoso que ele está realmente restrito ao leito, que ele não consegue sair do leito, é que essas mudanças sejam feitas a cada 2 horas, não deixar o idoso mais que 2 horas numa mesma posição, porque aí a gente começa a ter um risco de desenvolver uma úlcera por pressão. Tá? Eu vou trazer algumas imagens de alguns recursos que podem estar sendo utilizados mais para frente. Tá? Então, a mudança de decúbito, né, que é a gente mudar ele de posição, e o reposicionamento é extremamente importante. Então, a frequência ela vai ser influenciada em relação a como que o indivíduo pode estar. Então, essa frequência de mudança ela pode influenciar nas consequências que pode trazer para a pele desse idoso e, consequentemente, ele desenvolver uma úlcera por pressão. A gente tem que tomar cuidado com idosos que têm perda sensitiva, né, de sensibilidade, eles não sentem tão bem a dor. Por exemplo, um paciente com diabetes, ele perde muitas vezes a sensibilidade. E às vezes ele não percebe que ele tá sendo desconfortável aquela pressão. E ele acaba não mudando de posição naturalmente. Então, a gente tem que estar sempre atento, porque ele pode também acabar desenvolvendo alguma úlcera por pressão. Tá? Então, sempre tentar fazer essas mudanças para que não ocorram essas alterações na parte tecidual, que pode levar a uma alteração na parte muscular e até na parte óssea, em função da área de muita pressão. Tá? Aqui tem uma imagem só para mostrar algumas posições que podem ser adotadas, né? Então, a gente só tem que tomar cuidado se o idoso ficar muito tempo deitado aqui com o encosto inclinado, a gente recomenda que seja por volta de 30 graus, né, a inclinação do encosto. Porque se for uma inclinação muito grande, ele vai escorregar mais para frente e vai apoiar em áreas que a gente não gostaria que ele apoiasse, como a parte de trás da coluna, né, ali na região do bumbum, que tem o sacro, que é um osso que é muito proeminente, que pode comprimir muito essa região quando ele ficar muito tempo deitado. O que a gente pode, então, tomar de cuidado, né? Então, tomar cuidado com a altura da cabeceira, como eu já falei, né? E tentar o quê? Limitar o tempo, não deixar o idoso muito tempo numa mesma posição. A cada 2 horas, mudar ele de posição. O uso do forro, né? Que acaba sendo utilizado, a gente colocar um segundo forro na cama, facilita muito para a gente mudar ele de posicionamento, né? Porque se ele já está muito debilitado, se ele não consegue ajudar tanto com a força dele, às vezes a gente mudando ele de posicionamento, né? Levantando um pouco pelo lençol, fica mais fácil da gente manusear ele, tá? E é uma forma da gente se poupar também, né? Porque seja um cuidador ou um familiar que está cuidando daquele idoso, que está mais debilitado, a gente demanda muito do nosso corpo físico. Eu também vou passar algumas dicas de como a gente pode prevenir para que a gente não comece a sofrer algum tipo de consequência da força que a gente precisa estar realizando, tá? Então, alguns materiais que podem ser usados para evitar que as úlceras por pressão apareçam são essas espumas, né? Ou mesmo colchão, né? Em formato de espuma, né? Aquele colchão casca de ovo, ou mesmo tá alterando a posição dele o tempo todo. Então, são alguns recursos. Para a região onde ele fica sentado, para aquele idoso que fica mais tempo sentado, a gente pode colocar no assento, né? Algum tipo de espuma desse tipo, ou uma bolsa com água, para evitar que as áreas de pressão aumentem e, consequentemente, ele possa ter uma úlcera por pressão. Mas, como eu falei, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente, quando vai manusear um idoso, a gente tem que cuidar para que a gente também não sofra as consequências. Então, a gente tem que tomar cuidado quando vai realizar uma transferência para o idoso, com o idoso,
para que a gente não sobrecarregue a nós mesmos. E um dos pontos que a gente acaba ficando muito vulnerável é na coluna vertebral, nas costas, né? A gente acaba exercendo uma força muito grande, muitas vezes nessa região, e isso faz com que a gente possa desenvolver algum tipo de lesão, né, nessa região. Então, a gente tem que sempre procurar utilizar a força das pernas, né, para que a gente não execute tanto com a coluna o movimento. Então, quanto mais a gente usar o movimento das pernas, melhor. Quando a gente utiliza o movimento da coluna, a gente acaba podendo ter uma sobrecarga e, consequentemente, algum tipo de lesão. O que a gente tem que tomar cuidado? Antes de transferir um idoso, o que a gente precisa fazer? Né? Antes de transferir, mudar ele, por exemplo, de deitado para sentado, de sentado para em pé. A gente tem que orientar ele, né? A gente tem que explicar para ele o que a gente vai estar fazendo. E não simplesmente fazer sem antes estar explicando para ele, mostrando o que vai ser feito, né? Preparar o ambiente. Puxa, eu vou levar o idoso aqui da cama para uma cadeira. Aquele caminho está livre? Eu tenho alguma coisa, alguma outra coisa no meio do caminho que pode me atrapalhar nessa transferência? Eu tenho que tomar cuidado. Avaliar se eu vou conseguir realizar sozinho ou se eu preciso de ajuda de mais alguém, né? E assegurar que a cadeira está estável, porque se a gente tiver uma cadeira e ele simplesmente desabar em cima dela, se a cadeira quebrar, for uma cadeira de plástico, ela pode quebrar, uma cadeira de rodas que não estiver travada, ela pode correr e ele pode ir para o chão. E é tudo que a gente não quer, como eu já falei, a queda é um problema muito grande, então a gente tem que tomar cuidado nesse momento, tá? Então, sempre procurar fazer essas orientações e fazer o movimento tentando ter uma participação maior possível do idoso, envolvendo o idoso nesse ato de transferir, de levantar, de ficar em pé, tá? E tomar cuidado quando a gente vai transferir um idoso que precisa de um suporte maior e que a gente vai pegar ele pelo tronco para que ele não tenha uma lesão no ombro, né? Por conta da perda de força muscular que ele tem no ombro, se a gente puxar ele pelo braço, a gente corre o risco de ter uma luxação no ombro, né? Que vai ser mais uma complicação para ele. Então, sempre buscar pegar ele pelo tronco, mais próximo possível da axila, segurando pelas costelas, tá bom? Existem, né, no mercado alguns recursos, né, que podem ser comprados ou podem ser confeccionados, né, vocês podem fazer, que são para auxiliar, né, de uma forma que a gente possa transferir o idoso de uma forma mais fácil. Por exemplo, esse é um cinto, né, que eu tenho certeza que muitos aqui devem ter uma habilidade na parte de costura, que poderiam confeccionar um cinto, né, onde ele tem uma alça que trava aqui nas pernas e que pode facilitar para eu segurar o idoso, né, com hastes onde eu posso, tanto no momento dele levantar, quanto quando ele estiver andando, porque se eu conseguir estabilizar o quadril do idoso, eu consigo estabilizar grande parte do corpo dele, porque é um ponto de centro de pressão dele. Além disso, existem uns discos que você pode utilizar para colocar embaixo dos pés dele para girar e depois ele sentar numa cadeira, tá bom? Mas o mais importante é a gente tentar preservar o máximo possível o quê? A autonomia, né? Deixar aquele idoso mais independente, mostrar que ele é capaz, né? Que ele pode ser capaz de realizar aquelas atividades. E quanto mais ele fizer ativo, mais independente ele vai ser melhor para ele como pessoa e para todos que estão à sua volta. Então, por exemplo, aqui eu estou dando um exemplo, o idoso vai pentear o cabelo. Por mais que ele demore para pentear o cabelo, a gente tem que permitir que ele penteie o cabelo sozinho. Ele tem que ter essa autonomia. Por quê? Porque quando ele está penteando o cabelo, ele está movimentando o braço, né? Então, do ponto de vista físico, ele movimenta o braço, o que é importante para as articulações dele, para os músculos dele. Então, às vezes é mais fácil a gente pegar e fazer por ele, mas quanto mais a gente puder ir lá e estimular ele a fazer sozinho, melhor, tá? Desde que não tenha algum risco para ele sofrer algum tipo de queda, alguma consequência maior, tá bom? Então, promover a independência ela é fundamental para os idosos, mas sempre com segurança, né? A gente tem que saber até onde a gente pode dar uma independência. Também a gente não pode exigir algo além do que ele não consiga realizar, tá? Então, o que a gente espera é que os idosos sejam mais independentes possíveis, né? Mas quando eles estão restritos ao leito, a gente tem que tomar todos esses cuidados que eu citei anteriormente. Então, esses cuidados para que ele não tenha complicações como uma queda e que possa desenvolver uma úlcera por pressão, que é uma complicação muito grande num idoso
que está acamado, que está dependente fisicamente. Bom, eu deixo aqui meu contato, fico à disposição agora para qualquer tipo de pergunta. Eu vou compartilhar no chat, esse é um vídeo da Fiocruz, que ele é muito interessante, é um vídeo que traz bastante o manuseio, é um vídeo de 15 minutos, eu não quis trazer aqui para vocês nesse momento, porque eu achei que ia tomar muito tempo da apresentação, mas é um vídeo que traz muito essa orientação em relação à prevenção das úlceras por pressão, tá? Eu vou colocar no chat, depois, se vocês não conseguirem, o Rodrigo pode colocar também no grupo de WhatsApp, tá bom? Professor Guilherme, primeiramente agradecer, né, pela sua fala tão didática, eu acho que trazendo conteúdos tão importantes para a gente. Vou agora aproveitar para colocar algumas coisas que estão aqui no chat. Primeiramente, tem muitos elogios, tanto no grupo de WhatsApp como aqui no chat, Guilherme. O pessoal gostou muito da sua aula e vários deles fizeram questão de registrar isso aqui através do chat. Uma pergunta já, mas de ordem prática, alguns perguntaram a respeito do material, se é possível disponibilizar, depois se for o que você puder passar para a gente, como esse vídeo você me manda e eu encaminho pelo WhatsApp para eles, tá bom? Tá ótimo. Perfeito. A Arlete coloca aqui para a gente, Guilherme, que ela tem 47 anos e já sofre de osteoporose no joelho esquerdo e tem que ter muita cautela, né, para não evitar cair, né? Só um comentário da parte dela. Se você quiser comentar a respeito, por favor. Na verdade, precisa ver se você tem a osteoporose ou a artrose, né? A artrite, que às vezes talvez seja mais o desgaste da articulação. Mas independente, tem que ter esse cuidado para não cair, né? A gente tem que sempre estar evitando. Não é porque você está com 47, você não é considerada idosa, que você não pode ter uma queda e pode ter alguma consequência, né? Se cair. Sim. E ela até perguntou novamente, depois mais para frente, ela começou a ter perda de equilíbrio, né, através da labirintite e da menopausa. Se tem a ver com esses problemas? Olha, a questão da menopausa pode influenciar, sim, na questão do equilíbrio, a questão vestibular, né, a labirintite certamente influencia, né? Então, na verdade, aí precisa fazer uma avaliação para entender o que está trazendo essas alterações de equilíbrio, né? Provavelmente, se você tratar a labirintite, você já vai eliminar uma grande parcela aí dessas alterações que pode estar aparecendo, tá? Mas aí você precisa fazer realmente uma avaliação, primeiro com o otorrino para ver essa questão vestibular da labirintite e depois ver se tem alguma outra questão que possa ser melhorada no sentido de evitar que você tenha esses desconfortos. Perfeito, pessoal, né? Quem quiser também agora aproveitar para tirar dúvidas com o professor Guilherme, tanto pelo chat como se quiser abrir o áudio agora, fique à vontade, tá bom? Vou passar a palavra para vocês. Posso fazer uma perguntinha? Claro, sério, vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta na área de mobilidade mesmo, porque eu também tenho 60 anos e vou ser um idoso que vou cuidar de idosos, né? Então, qual que é a minha pergunta? Nessa área de mobilidade existe algum tipo de andador, porque com a criança pequena a gente põe ela no andador. E se uma pessoa tem mais idade, se não tem nenhum sistema de andador ou algum tipo de roupa que ela vista e ela tenha melhor mobilidade, algum tipo de exoesqueleto, alguma coisa nesse sentido, para diminuir a parte de peso sobre a pessoa. Então, ela consegue ter algum tipo de mobilidade a mais. Essa é a minha pergunta, se tem alguma coisa nesse sentido. Olha, do ponto de vista do exoesqueleto, a gente existe no Brasil, está começando agora uma pesquisa, inclusive, lá que a gente está desenvolvendo no laboratório, com equipamento desses, que é para tentar promover uma marcha independente, inclusive para indivíduos que sofrem, por exemplo, de paraplegia, né, que são paraplégicos. Mas ainda é algo muito preliminar e que é um custo extremamente alto, que ainda não temos a gente está numa fase muito inicial da questão do exoesqueleto aqui no Brasil. O que existe, que poderia ser um recurso utilizado para melhorar essa funcionalidade da marcha, são esteiras que existem, que você utiliza como se fosse um suspensório, né, com um guindaste hidráulico, e que por meio disso você consegue tirar um percentual do peso do corpo e fazer com que o idoso possa andar com menos peso. Então facilita o caminhar dele, a marcha dele, tá?
Mas eu não sei se eu respondi tudo para você, Célio, senão você continua me perguntando, tá bom? Não, tá bom, já me respondeu sim, muito obrigado. Imagina. Isso tem aqui um comentário, Guilherme, eu vou ler, que está aqui no chat, né? Por parte da Alice, não sei se você consegue visualizar, ela diz aqui, né, eu tenho 23 anos e tenho condromalácia patelar. Já fiz 2 infiltrações e milhares de fisioterapias. Mesmo sendo nova, desenvolvi isso e se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria parado de fazer esporte e exercício. Ou seja, se cuidem, né? A condromalácia aí já não tem tanto a ver com o processo de envelhecimento, né? Mas certamente continuar o exercício só vai ajudar nesse caminho. No caso da condromalácia, tem exercícios, né, específicos para ser indicado, né? Posso fazer uma pergunta? Claro, Diga, João. Fica à vontade. É o seguinte, eu estou com 72 anos e de repente, mais ou menos uns 3 a 4 meses para trás, eu comecei a ficar com a pele toda vermelha, direto, não sei o motivo. Fui no dermatologista, falou que isso era normal, que é por causa da minha idade. Eu não acreditei em nada, fui em outro, também ela falou que é normal, não acreditei em nada. Isso pode ser alguma coisa referente à velhice? Olha, a gente vai... A pele é um você olhar o tecido... meu rosto aí pela câmera, você vai ver que é todo vermelho. De repente ficou assim, de uma hora para outra. Meus braços, minha barriga, minhas pernas. Eu já fui em vários dermatologistas e nenhum deles responderam nada. Será que isso é referente à minha velhice de 72 anos? Eu não posso afirmar isso, na verdade, que é exatamente por conta disso que você apresenta essa vermelhidão. Mas a gente tem, durante o processo de envelhecimento, com a idade, a pele também é um tecido, da mesma forma que o músculo vai perdendo força, o osso vai ficando mais fraco, a pele também vai tendo algumas perdas e, nesse sentido, ela pode apresentar alterações. Mas aí realmente tem que ver com o dermatologista, porque pode ser relacionada ao processo de envelhecimento, mas pode ser algum tipo de alergia ou alguma outra questão de ordem do dermatologista, dermatológica, né? Meio que não coça, não faz nada, entendeu? Eu fiquei assustado porque não coça, só ficou vermelho de repente a pele inteirinha, do corpo, das pernas, do rosto. Aí falaram que era tal de rosácea. Eu estou passando remédio de rosácea já tem 4 meses no rosto. Chama Rosexy e Adaquine. O que é? Adaquine. E eu acho que não adiantou nada. Então, eu queria saber se tem nada a ver. Você acha que não tem nada a ver com a velhice, então? Seria isso, mais ou menos? Eu não posso fazer essa afirmação, né? Assim, eu estou dizendo que pode ter relação com o processo de envelhecimento, como pode ser alguma outra questão de ordem da sua pele, alguma alergia, alguma outra questão. Mas eu acho que você deve continuar acompanhando com o dermatologista, de qualquer forma, né? Tá bom. Eu já agradeço muito a sua atenção e muito parabéns pela aula. Foi muito espetacular. Você tem uma dicção perfeita, tem uma pronúncia muito boa, você consegue expandir tudo que você quis falar. A pessoa que está, os colaboradores aqui que estão escutando, escutou muito bem, muito fácil de entender o tipo que você fez a sua entrevista. Isso para nós que já tem um pouco de maioridade é muito bom, porque a gente sente a força que vocês, professores, estão dando para a gente, porque antigamente não tinha nada disso. A gente era pisado, chutado e assim vendo. Quer dizer, eu aposentei em 64, estou com 72 anos, nunca mais consegui um emprego na vida. Trabalho sozinho, fazendo obras, porque eu sou engenheiro civil formado há 42 anos, e estou vivendo minha vida normal, mas tem muita gente que não consegue. Então, acho que eu agradeço muito a vocês, o corpo clínico, o corpo de vocês, o clínico de vocês, foi muito espetacular, várias aulas espetaculares. Estou fazendo todo o curso, graças a Deus, e acompanhando você de coração. Muito obrigado a todos, muito obrigado a você pela sua capacidade de transmitir o que você sabe. Foi muito bom, eu aprendi bastante, certo? Eu acho que isso do cadeirante machucar, e não poder deitar no lateral, se não vai ficar vermelho, vai dar problema. Isso a gente sabe que a gente vai ler. Eu leio livro muito assim sobre a parte de medicina, ciência do ser idoso. Que eu já estou ficando na idade mais de 72 anos, estou ficando nessa idade um pouco mais. Sou muito esperto ainda, graças a Deus.
ando para baixo e para cima, faço minhas obras, mas agradeço muito a você pela sua capacidade de transmitir o seu trabalho. Muito obrigado. Obrigado, João. E continua trabalhando para ficar bem rígido assim. Muito obrigado a você por tudo. Foi um prazer enorme. Obrigado. Obrigado, João. Vou ler agora uma pergunta da Rosana, Guilherme. Ela pergunta aqui: os exercícios físicos podem anular a perda de força muscular no idoso se estiver no início dessa perda? Então, a gente não consegue dizer que vai anular. Na verdade, a atividade física, o exercício físico, né? Que, por exemplo, atividade física, a gente pensa em qualquer atividade. Por exemplo, se eu varrer a casa, andar até o mercado, eu estou fazendo uma atividade física. E exercício físico é quando a gente faz um exercício direcionado para o nosso corpo. Tanto atividade física quanto exercício físico, eles contribuem para que a gente perca menos. Mas a gente vai perder, de qualquer forma, força e massa muscular. Isso é inevitável. A gente perde com o tempo, mas a gente faz com que essa curva seja mais lenta, não seja tão rápida. Então, já tem vários estudos mostrando que quem faz atividade física ao longo da vida acaba chegando numa velhice mais saudável, com uma capacidade muscular melhor, né? Então, a gente muitas vezes se preocupa com uma poupança financeira do ponto de vista de guardar um dinheiro para quando se aposentar, para ter depois dinheiro para comprar suas coisas quando ficar idoso, mas a gente tem que pensar que a gente tem que também cuidar da nossa poupança física e mental e tudo mais. Então, o exercício físico é uma forma. Então, se a gente se manter mais ativo, a gente vai estar tendo uma melhor aposentadoria do nosso corpo no futuro. Muito bem colocado, Guilherme. Respondeu uma pergunta que eu ia fazer, você já respondeu. Eu não precisei nem fazer. Foi bom demais. A melhor poupança é fazer um bom exercício mesmo, comer direito, dormir direito. Aí... Obrigado, meu querido. Obrigado. Exatamente. Obrigado. Tem uma pergunta muito interessante também aqui por parte da Áurea. Ela pergunta aqui: quanto à queda de idosos, quais os primeiros socorros, Guilherme? Então, aí assim, depende muito do tipo de queda do idoso. Se é um idoso que você já tem um histórico, por exemplo. Você quer falar, Ana? Ah, não, é a Áurea que tinha perguntado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, assim, o principal problema da gente manipular um idoso que teve uma queda é a gente causar uma lesão maior do que foi a própria queda. Então, vamos supor que ele tenha tido uma fratura. Dependendo de como foi aquela queda, a gente não deve nem manipular, nem mexer no idoso, esperar algum pronto atendimento de um SAMU ou de algum outro tipo de recurso que venha. Por quê? Porque se foi uma queda importante, que ele possa ter batido no chão ou ter tido uma fratura do fêmur, se a gente colocar ele em pé, pode agravar essa fratura e trazer outras implicações. Então, assim, se é uma queda onde o idoso levantou sozinho, ele não está com uma dor importante, tem que acompanhar e muitas vezes investigar se não houve uma fratura, por exemplo, de um dedo, alguma coisa nesse sentido. Se for uma fratura, uma queda maior, aí a gente tem que tomar esse cuidado e chamar um pronto atendimento, porque muitas vezes é que nem um acidente automobilístico, né? A gente não deve socorrer imediatamente alguém que sofreu um acidente. A gente tem que, se a pessoa está debilitada naquele momento, a gente não pode tirar ela daquele local. A gente tem que esperar chegar um socorro para que uma pessoa especializada faça um socorro para não causar uma consequência maior. Obrigado, Guilherme. Imagina. Bom, a Ivana colocou um comentário aqui, Guilherme, eu vou ler para você. Ela diz: eu tenho 58 anos e artrose severa no joelho direito, aguardando colocar prótese pelo SUS e está demorando muito. A recuperação é muito demorada? Ela pergunta. Sou diabética, mas tenho boa cicatrização. A recuperação, Ivana, você está falando do pós-operatório, da prótese, da artroplastia? É isso? Só para entender. Se depois que coloca a prótese se demora muito? É isso. Então, normalmente o processo de reabilitação, depois que coloca uma prótese de joelho, né, a gente chama o termo certo que a gente chama é artroplastia, que a gente substitui a articulação do joelho por uma prótese. Ele dura mais ou menos uns 3 meses, uma recuperação integral. Pode variar um pouco para mais, um pouco para menos, de acordo com cada indivíduo. Mas, teoricamente, 3 meses. Mas tem todo um cuidado logo depois da cirurgia, né, para evitar que aconteça uma trombose, que toda cirurgia grande, um risco grande é a trombose, né? Então, mas aí quando você fizer a sua cirurgia,
com certeza vão te orientar e você vai fazer um tratamento adequado. Bom, a Sônia coloca aqui, né, a aula maravilhosa, aprendi muito, principalmente sobre úlcera por pressão. Meu esposo teve há uns 7 anos atrás e foi quase um ano de tratamento com muito esforço e cuidados bem delicados. Estamos também na mesma espera de cirurgia do quadril para ele. As úlceras por pressão realmente são muito complexas, porque, como eu falei, ela pode ser uma porta de entrada para uma infecção, mas muitas vezes, dependendo da gravidade, além da questão da infecção, você precisa fazer um transplante de pele, de músculo, para poder fazer uma cobertura daquela área, depois que você tratar aquela infecção. Então, você pode ter uma infecção óssea, que é uma infecção gravíssima. Então, por isso que a gente tem que tentar prevenir que aconteça úlcera por pressão. Quanto mais a gente fizer medidas que sejam preventivas, é o melhor tratamento, com certeza, porque o tratamento ele pode ser muito extenso, muito longo, e muitas vezes ser bem difícil de resolver. A Rosana colocou mais um comentário. Boa noite, né? O que fazer quando o nervo ciático começa a incomodar? Qual tipo de exercício devo praticar para melhorar? Então, aí, na verdade, isso depende muito se o nervo ciático está sendo comprimido no trajeto que ele faz na nossa perna, né, da coluna para nossa perna, ou se, na verdade, ele está sendo comprimido na coluna, né? Então, assim, para fazer uma indicação de exercício, a gente teria que, né, saber melhor o caso, conhecer melhor o paciente. Não dá para fazer de uma forma, assim, sem conhecer o paciente de uma forma integral, tá bom? Mas com certeza, assim, precisa primeiro investigar qual que é a origem dessa compressão, aonde que está sendo comprimido, tá? E acho que vai ter uma aula de exercícios, não vai? Então tá bom. Sim. E também, como a Tamara colocou, vamos ter uma aula também sobre a questão do envelhecimento da pele, né? E foram algumas perguntas que surgiram que tem a ver com essa temática. Alguém mais tem algum questionamento, né? Seja pelo chat, seja abrindo aqui a câmera. Bom, a Ivana, só enquanto isso eu vou ler o comentário que ela colocou, né? Muito bom aprender a cuidar de idosos, pois muitas vezes queremos ajudar a cuidar, mas não temos as maneiras corretas e acabamos machucando. É verdade, Ivana, a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque a gente pode ir numa boa intenção e às vezes até causar, como eu falei, é muito frequente a luxação de ombro, né? Então, às vezes vai levantar o idoso e puxar pelo braço. Isso é um risco muito grande de você luxar o ombro, tá? Porque a musculatura está muito fraca e o peso do corpo é muito grande. Então, a gente tem que segurar sempre mais perto da axila das costelas para que a gente não sobrecarregue a articulação do ombro. Que querem contar cursos de tecnologia. O programa O áudio aberto. Só reforçando, pessoal, a gente colocou aqui, a Fabiana colocou para a gente no chat a lista de presença. Lembrando que é muito importante que vocês assinem. É a partir dela que a gente consegue emitir certificados. Se alguém estiver tendo dificuldade, coloca para a gente aí no chat, a gente orienta. Mas não deixem de assiná-la. Sem essa assinatura, a gente não tem como depois enviar para vocês o certificado por e-mail. Lembrando que os certificados são sempre enviados via e-mail. Fiquem atentos também ali à caixa de spam, o lixo, porque às vezes o e-mail ele vai para lá. Ele é marcado de uma maneira diferente e não chega na caixa de entrada de vocês. Mais alguma pergunta, gente? Mais algum comentário que vocês queiram fazer? Não, agradecer, foi muito bacana, muito bom. E deve ser acho que é José João, senhor, não lembro. Acho que é bom ele procurar não um dermatologista, um alergista. De repente, um alergista vai ver, às vezes, algum alimento que venha comer, está dando esse vermelhão, né? É verdade. É isso. Obrigado. Pode ser. Nada, porque eu tenho um filho que sempre que é muito alérgico, então fiquei muitos anos atrás de alergista, então de repente pode ser, com a idade a gente vai tendo algumas intolerâncias, né? De repente pode ser isso. E valeu, muito, muito obrigado. Foi muito bom. Tá ótimo, Ana, obrigado. De nada. Eu entendo então que as perguntas, acho que a gente conseguiu esgotar todas.
Vou aproveitar novamente para agradecer ao professor Guilherme, certo, por ter dedicado esse horário para poder estar passando esse conhecimento para a gente. Agradecer a participação de todos, de todas, certo? Quem tiver qualquer dúvida, nosso e-mail já foi compartilhado aqui no chat. Fiquem atentos aí para recebimento agora do certificado. Guilherme. Tá bom. Bom, pessoal, boa noite. Obrigado pela paciência por me escutar aí hoje à noite. Obrigado, Rodrigo, pelo convite, Fabiane e Tamara pela organização. E é um prazer aqui estar com vocês e trazendo um pouco do conhecimento que eu tenho, que possa ajudar um pouco vocês e os idosos que estão ao redor de vocês. Obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal. Então, até a próxima, certo? Uma boa semana para vocês. Até mais. Tchau, tchau.